Olá, minha gente, vocês estão bem? Hoje eu vou falar sobre um personagem bíblico que a maioria das pessoas, ou quase ou todas as pessoas conhecem, né? A história do rei Davi, as consequências da desobediência desse homem, o rei Davi, as consequências da desobediência dele para com Deus. Para que isso sirva e isso serve de lição para cada um de nós que temos um compromisso diante de Deus, que temos um nome a zelar, para que nós venha saber que tudo que nós fizermos que vai contra a vontade de Deus, pagaremos um preço, todos pagaremos um preço pela nossa desobediência, porque todos nós sabemos que temos regras a cumprir diante de Deus. Temos mandamentos diante de Deus a serem cumpridos. Temos que viver em obediência à palavra de Deus. Não somente ser ouvintes, mas não temos que ser só ouvinte, mas praticante também da palavra de Deus. E quando não praticamos, não obedecemos os mandamentos, a voz de Deus, pagamos preços. E na maioria das vezes, preços caríssimos. E não somente nós, particularmente, pagamos esses preços pela desobediência, mas as pessoas que estão ao nosso derredor, no nosso vínculo familiar, as pessoas que se fazem presente ao nosso redor, acabam sendo atingidos por essa nossa desobediência diante de Deus. Lembra de Jonas, da passagem de Jonas, que Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma ordem, ordenou para ele pregar a palavra do arrependimento lá em Nínive, e Jonas desobedeceu a Deus e fez um outro trajeto, ou seja, ele fugiu da presença, na verdade não da presença de Deus, porque da presença de Deus ninguém consegue fugir. Ele tentou fugir de uma ordem que Deus deu, desobedecer a Deus. E ele, não somente ele pagou o preço, mas as pessoas que estavam dentro do barco foram prejudicados. A tempestade daquele mar não atingiu só a Jonas dentro do barco, mas atingiu aqueles pescadores que estavam no barco junto com Jonas. Aqui também aconteceu no caso de o rei Davi. O rei Davi. Como eu falei no início, a maioria das pessoas são conhecedoras da história do rei Davi, que Israel estava em guerra e por ele ser um líder, ele deveria estar juntamente com aquelas pessoas que estavam em campo de batalha, guerreando com os lutadores. Não. Davi, ele ficou em casa, no palácio, descansando, disperso. Observe a história do rei Davi. Isso serve para todos nós. Isso serve de lição e de exemplo para todos nós. Nesse meio tempo que o povo, os soldados dele, de Israel, do rei Davi, estava lá em Israel em luta, combatendo, e ele estava no palácio, disperso, distraído, desatento, ele caiu.
ele pecou, ele adulterou, viu a mulher tomando banho, a mulher de Urias. Ele cometeu adultério com a mulher de Urias, a mulher de um soldado. Ele viu ela tomando banho e ficou olhando, se interessou, tá escrito. E adulterou, e ele teve um filho com esta mulher, Betseba. Quem conhece a história, né? Muitos de nós conhecemos a história. Ele adulterou com Betseba, a mulher de Urias, um dos soldados dele, do próprio Davi. Ele adulterou e ele colocou, antes dele adulterar com Betseba, ele fez uma tramóia lá, né? E colocou Urias à frente ele falou para o soldado colocar Urias, o marido de Betseba, à frente de uma batalha para que ele fosse atingido e morrer, para ele ficar com Betseba. E assim aconteceu. Só que ele deitou com Betseba, ele adulterou, se deitou com Betseba e teve um filho com Betseba. Só que ele pagou um preço muito caro. Ele pagou um preço muito caro por tudo isso, por esse adultério, por essa desobediência, né? Ele colheu frutos amargos, e isso serve para nossas vidas nos dias de hoje. Eu vou ler aqui alguns versículos para você observar que eu não estou mentindo, que o que eu estou falando está tudo escrito aqui. Não só ele pagou um preço muito caro, não só ele, mas toda a família dele, quem estava no convívio dele, a família e as pessoas que estavam no convívio dele também foram atingidos. Uma nação foi atingida por conta da desobediência, do pecado de um homem, um líder. Eu vou ler aqui. 2 Samuel 12. Olha o que o Senhor fala para Davi. 2 Samuel 12. Depois você pode ler aí. Eu não estou inventando nada, está escrito aqui, ó. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará. O Senhor falou para Davi. Ó, eu vou no 2 Samuel 12, 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não, o Senhor que está falando para Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Neteu, para que te seja por mulher. Aqui Deus está falando para Davi que a espada, ele não fez Urias ir para frente de batalha para ser morto por batalha. Então, com essa mesma batalha que ele preparou uma armadilha para Urias ser morto por uma batalha,
Deus falou assim para ele: a espada entrará. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, da casa de Davi, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Olha aqui também, ó, 2 Samuel 12:18. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. Davi se deitou com Betseba e teve uma criança. Só que, no 7º dia, a criança desse adultério, ela morreu. Aí aqui fala, ó. Assim diz o Senhor. 12:11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesa casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Tudo isso veio na vida de Davi, por ele ter desobedecido. Olha só. Então disse Amnon, é um nome estranho, Amnon, a Tamar. Aqui são os filhos de Davi, Amnon e Tamar. Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-me comigo, minha irmã. Aqui são os filhos de Davi. Aí o que esse cara fez? O que esse filho de Davi fez com a própria irmã? Forçou ela a ter intimidade com ele. Trazendo para o linguajar real, ele forçou, tem uma outra palavra, né? Ele praticou um estupro, que a gente não pode falar aqui, né? Com a própria irmã, por conta da desobediência do rei Davi. Você tá vendo aqui como não vale a pena a gente desobedecer a Deus? Tem um versículo na Bíblia que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Aqui, ó, são as consequências da desobediência de Davi para com Deus. Tem outros versículos aqui, ó. Eu marquei Então disse 2 Samuel 24:14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens. Olha o que se dá, o que leva às consequências da desobediência, né? Da desobediência para com Deus.
Tô afastando aqui porque tá dando reflexo no meu óculos, olha. Mas não tem problema. O que importa é a palavra, né? Olha só as consequências da nossa desobediência diante de Deus. As consequências vêm, o preço a ser pago é muito caro e não vem só para quem desobedeceu. Outras pessoas que estão ao nosso redor, família, amigos, pessoas, nação, elas são atingidas também. Elas são atingidas diretamente também. Livro de 1 Crônicas 21. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la, o Senhor, o ouviu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Orã. Vamos aqui no versículo 17. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. A gente viu aqui que embora Davi tenha se arrependido, mas vieram todas essas consequências. Veio todas essas consequências. A espada veio sobre a casa de Israel, como disse o Senhor, como disse a Deus, e ele pagou um preço muito caro, muito caro. Leia a história de Davi. Ele ficou angustiado, tem até os salmos, né? Salmos de Davi, ele ficou desesperadamente angustiado. O Espírito Santo, ele entristeceu o Espírito Santo. Ele ficou em agonia. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso serve de exemplo para nós, que embora ele tenha se arrependido, mas ele veio as consequências mesmo assim, né? Porque Deus, como diz a palavra de Deus em um versículo que agora eu não lembro, Deus, ele não terá o culpado por inocente. Então, é essa a história de hoje, a história do rei Davi, né? Para que a gente possa meditar e que não vale a pena. Não vale a pena a gente desobedecer. Estamos vivendo os últimos anos na Terra e não dá mais tempo de ficarmos dispersos nem desobedecer. A palavra de Deus é tempo de se consagrar, é tempo de vivermos em obediência à palavra de Deus, procurar nos santificar, fugir da presença do mal todos os dias. Que a nossa luta pela salvação da nossa alma, a luta para nós vivermos em comunhão com Deus, ela é diária e é permanente. São muitas as distrações. São muitas as distrações para nos tirar o foco do céu. Existem estratégias, não é à toa. Não é à toa. Internet, rede social, é muita coisa, é muita distração. E a maioria delas foi feita de propósito, para nos distrair, para tirar o nosso foco do reino. Sabemos que a internet,
ela é boa, né? Ela veio para facilitar muita coisa e também, se a gente souber usar, ela é boa para a gente falar do reino de Deus, né? Ela é boa para muitas coisas, muitas. É só a gente saber filtrar. Mas a maioria das pessoas não tem esse discernimento e passa, a maioria dos cristãos também, passa muito tempo em rede social, nas redes sociais, perdendo seu tempo, ao invés, use a sua rede social para falar da palavra de Deus. Use a sua rede, aproveite a rede social para você falar do evangelho, para você falar do amor de Deus. Tem tanta rede social, muita gente que usa as redes sociais para falar mal da vida dos outros, para seguir a vida errada dos outros, para ouvir coisas desnecessárias, coisas que não acrescentam nada. Perde o tempo seguindo pessoas vazias, com conteúdos vazios que não acrescentam nada. Então use a tua rede social para falar do amor de Deus, para falar uma palavra de incentivo, uma palavra de amor. Existem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas necessitadas de amor, necessitadas de conhecer o amor verdadeiro, o amor de Deus, a presença de Deus. Não, então não perca o seu tempo, que estamos vivendo os últimos anos na terra. Pregue a palavra de Deus com amor para as pessoas. Sirva a Deus. Servir a Deus é servir o teu próximo. Não existe servir a Deus se não ser servir ao teu próximo, se não for o amor. O amor em servir o teu próximo. Então se proteja. Proteja a sua vida espiritual. Blinde a sua vida espiritual. Cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve. A Bíblia fala que se um dos teus olhos pecar, tira-o fora, né? Que é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que perder a salvação. É algo desse tipo, mais ou menos o versículo. Depois você dá uma procurada para você ver, mas é mais ou menos isso. Né? E Deus, a vinda de Jesus Cristo, ela agora está mais próxima do que nós podemos imaginar. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Não dá tempo mais de nos preparar. Temos que estar preparados já todos os dias, todos os momentos, para que a gente não venha cair nas armadilhas que o inimigo a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando quem dá brecha, procurando quem lhe dá ocasião para devorar. Fique atento, não fique disperso como Davi. Davi não era para ele estar no campo de batalha? Não. Como líder era para ele estar em batalha. Ele ficou descansando, ficou igual um bocó no palácio, rodando, igual um bocó. Pronto. O diabo falou assim: eita, esse daqui é uma presa fácil. Esse daqui eu vou colocar uma armadilha nos olhos dele, né? Uma armadilha para os olhos dele ver que o pecado não começa, né, com os olhos. Os olhos, né? Tudo começa nos olhos, aí já vi. Então vigia. Vigia. A Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se é o contrário, é trevas. Então temos que vigiar com as nossas ações para a gente não cair na cilada do diabo, que ele não perde oportunidade, né? Ele não perde oportunidade, brechas que são dadas para ele aprontar. Isso cabe os filhos de Deus, o povo de Deus, ficar atento e desperta,
despertos na palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Ore, jejum, esteja sempre em campo de batalha, esteja sempre atento. Sempre atento. Não dê moleza que o inimigo das nossas almas, ele não está brincando. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ao derredor. É uma luta travada. É uma luta espiritual travada que todos nós temos, mas temos que nos fortalecer. Temos que buscar a presença de Deus constantemente, orar sem cessar, constantemente. O seu corpo físico não come todos os dias, não toma o café da manhã, não toma o café da tarde. Tem gente que se alimenta 5, 6 vezes no dia, porque o teu corpo se sente fraco se você não se alimentar. Pois bem, a tua alma não se alimenta de alimento sólido. E temos que nos alimentar do alimento espiritual. O que é o alimento espiritual? Leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, a oração, o jejum de 4 horas, jejum de 5 horas, jejum do dia todo. Faça propósito de jejum para com Deus. Se tu te sente fracos espiritualmente, faça propósito de jejum de 4 horas, de 5 horas. Não é necessariamente a quantidade, mas a qualidade. Aquele período que você passa de jejum, que você oferece como oferta para Deus, que existe vários tipos de oferta para Deus. A nossa vida, se você vive uma vida de oração, servindo a Deus, a tua vida é um sacrifício para Deus. Então, tire um tempo para se santificar, para cuidar da tua alma. 4 horas, 3 horas. Nesse período, você vai só se santificar, ler a Bíblia, ficar em comunhão com Deus. Eu sei que é difícil, né? Para a maioria das pessoas, para quem trabalha. Mas procure no fim de semana, 4 horas. Quando a gente quer algo, a gente faz um esforço, né? Não existe nada fácil sem sacrifício. Quanto mais as coisas de Deus, a gente tem mais que se dedicar. Então, faça um esforço, se esforce para você viver mais em comunhão com Deus, em vez de você ficar horas e horas no WhatsApp, olhando a vida dos outros, nas redes sociais. Tire esse tempo para ler a palavra, para meditar, para ouvir a voz de Deus, para pedir para Deus falar com você, orar, jejuar. Se você tem um jardim na sua casa e ele precisa ser regado todos os dias quando não tem chuva, a nossa vida espiritual com Deus também é assim. Ela precisa ser regada. Ela precisa ser regada todos os dias. Temos que nos alimentar todo dia do alimento espiritual. Vamos em frente, pessoal. Estamos na reta final dos últimos anos na Terra. E temos que nos purificar, temos que estar forte, temos que nos fortalecer na palavra de Deus, temos que estar com a batalha na mão, a espada na mão, né? Temos que estar com a batalha, temos que vencer a batalha com a espada na mão, nos revestir do escudo da fé. Não é verdade? Temos que nos fortalecer, porque em um breve tempo, iremos nos encontrar com o noivo. Em breve tempo, Jesus vem nos resgatar. Em um breve tempo acontecerá o arrebatamento. E iremos para a glória, em nome de Jesus. E lá não entraremos com bagagens, não entraremos de qualquer forma. Jesus é santo. Não entraremos com bagagens terrenas.
Não entraremos de qualquer jeito. A Bíblia fala lá em Apocalipse, agora eu não lembro o versículo. Eu até marquei, mas eu não... Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que eu não vou achar, gente. Eu tinha marcado, mas... Ah, tá aqui, ó. Apocalipse 21, verso 12. E tinha para você ver que lá nós não entraremos de qualquer jeito. Não entraremos de qualquer jeito. Numa festa de gala, numa festa glamurosa, dessas de Hollywood, né? Essas festas grandes. Não entra qualquer pessoa, só entra convidados, quem tem convites, certo? Não é qualquer pessoa. Ó, Apocalipse 21, verso 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas. A Santa Jerusalém, aqui está falando da cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí fala, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Tinha anjos nas portas. Isso significa que no céu, nas portas, existem anjos e que lá não entra qualquer pessoa. Não entra qualquer pessoa, como nas festas, como eu acabei de citar, nas festas glamourosas que temos aqui no mundo, né? Não entra qualquer pessoa. Tem que ter o nome lá. Tem que ter o nome lá. Não é qualquer pessoa. No céu não entra qualquer pessoa. Então é isso. Temos que lutar para ser dignos. Na verdade, não somos dignos, né, de entrar no reino de Deus, nenhum de nós. Mas somos salvos pela graça, né, não por merecimento. E por isso temos que lutar e não seguir o exemplo que Davi, né? Temos que lutar diariamente pela salvação da nossa alma. Diariamente. É uma luta travada, mas vale a pena. Vale a pena, porque lá é vida eterna e aqui é só um tempo. É só um tempo. Vivemos aqui como turistas nessa terra, como peregrinos, a Bíblia fala. Por um breve tempo. A Bíblia fala que a vida é como um orvalho da manhã, que cedo logo passa. A vida eterna é lá. Observe, você tinha 18 anos, agora você já tem 50, passou muito rápido. Agora há pouco a gente estava no ano novo, na ceia de Natal, na ceia de ano novo, já passou. Hoje já é quanto? Fevereiro? Hoje é dia 4 já de fevereiro. 4 de fevereiro já. Então, é muito rápido. É muito rápido. Tudo está passando muito depressa, muito rápido. Os dias estão sendo abreviados. A nossa redenção está próxima, muito próxima. Então, vale a pena. Não fique disperso. Não fique disperso. Esteja sempre em batalha, com a espada na mão, revestido. Estejamos todos revestidos
revestido do poder de Deus. Vamos nos revestir todos os dias, diariamente, do escudo da fé. É isso daí, minha gente. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. E é isso daí. É essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no meu coração para mim e para todos nós. Porém, eu não seja pastora, não sou pastora, não sou pregadora, não sou missionária, não sou nada. Eu só falo o que Deus coloca no meu coração para me falar. Somente isso. Não sou pastora, não tenho título de nada e nem quero ter. Só quero ser cidadão do céu. E é isso aí. Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe sua vida. E avante, olhando sempre para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. A nossa redenção vem de lá e está próxima. Deus abençoe.